Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula bíblica da Palavra de Deus. Nessa feita nós iremos aprender a respeito dos remanescentes de Israel. Esse remanescente de Israel, ele é visto na grande tribulação. Cristo vai salvar alguns remanescentes da nação de Israel. Vamos ler Apocalipse no capítulo de número 7, versículo 1 ao versículo de número 8. Diz assim: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiquei a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Benjamim 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim 12.000. Então está aqui um dos textos bíblicos. Também você pode ver esse remanescente no capítulo de número 14 de Apocalipse. Aqui ele já está glorificado, com o corpo glorificado no Monte Sião. Então nós iremos mostrar nesta aula que um dos motivos que comprova que Israel passa pela tribulação é que os seus remanescentes vai ser salvo durante a grande tribulação. Então nós acreditamos que alguns remanescentes do povo de Israel irá passar pela grande tribulação. Agora outros acreditam que não, né? Os pós-tribulacionistas, os médio-tribulacionistas, eles acreditam que o remanescente é a igreja que vai passar pela grande tribulação. Mas nós sabemos que Israel, ele vai passar, né? E os remanescentes serão salvos por Cristo. Do Cristo voltar em glória, ali vai suplantar o anticristo, amarrar o diabo, dar livramento a Israel. Então, alguns remanescentes de Israel irão se converter. Primeiro, nós temos aí, nesse texto que nós lemos, 144.000 israelitas, né? De cada tribo, 12.000 que serão selados. E eles vão pregar o evangelho durante esse período tribulacional. Então, eles são já os remanescentes da grande tribulação. E além desse, né, Israel, o Israel que será salvo na guerra do Armagedon, vai se converter, vai cair o espírito de súplica sobre o povo de Israel. Então eles são aqueles que Deus vai preservar. Então Deus vai preservar a nação de Israel para cumprir as alianças feitas nas escrituras, a aliança abraâmica, a aliança davídica, enfim, várias alianças que nós iremos mostrar aqui para vocês nesse exato momento. Então nós temos aí, né, por exemplo, o caráter desse grupo de pessoas que serão salvas. Não vamos confundir os remanescentes de Israel com a igreja. A igreja não passa pela tribulação. Quem vai passar é o povo de Israel, né? E que alguns remanescentes desse povo será salvo para cumprir algumas alianças. Então, nós entendemos que a existência desse remanescente, né,
nos últimos dias, existe uma ligação, uma preservação da parte de Deus por existir várias alianças a essa nação de Israel. Então, com base nessas alianças incondicionais, então é preciso que haja um remanescente que possa alcançar essas promessas. Então, nós temos aí a promessa abraâmica. Então, essa promessa abraâmica aí, observe que Deus prometeu a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, que faria de Abraão uma grande nação. Então, se você ler Gênesis 13, versículo 14, 17, também Deus ele faz uma aliança com Abraão, e toda essa promessa vai se cumprir aonde? No milênio de novos céus e também na nova terra. Então, observe que muitas palavras ditas a Abraão, falada por intermédio de Deus ao próprio Abraão, não se cumpriu ainda cabalmente, vai se cumprir justamente através dos remanescentes que serão salvos durante a grande tribulação. Então, nós temos também aí a aliança palestina. Então, essa aliança palestina de respeito que Israel vai tomar posse cabalmente, completamente da Palestina. Então, a ocupação da terra pela nação de Israel só pode acontecer através de um remanescente, que será salvo durante a grande tribulação. Também nós temos aí a aliança davídica. Então, essa aliança davídica aí, Deus prometeu, né, um reino e um trono da descendência de Abraão. Então, este reino tinha que ter um caráter eterno, né, eterno. Então, já que Deus fez promessa a Davi, né, aliança com Davi, então, dessa forma, há uma necessidade que um remanescente possa alcançar essa promessa e vai se cumprir justamente no milênio. Então, nós temos também agora aí a nova aliança. Então, a nova aliança, né, que é uma declaração incondicional, né, de Deus para com Israel, está aí alguns versículos aí, promete o que a Israel? Promete a Israel uma restauração, né, como nação, os seus pecados perdoados, o seu coração purificado. Então, Deus ele faz essa promessa à nação de Israel, e que ia implantar um coração novo, e que ia trazer uma regeneração para a nação de Israel. Então, com base nessas promessas aí, então há uma necessidade que um remanescente, né, possa realmente tomar posse dessa promessa. E, por fim, nós temos aí o caráter de Deus. Então, Deus ele não mente, Deus ele é fiel na sua palavra. Então, já que Deus fez essas promessas, né, solene à nação de Israel, então o caráter dele, né, é que está em jogo. Então Deus vai cumprir, Deus vai cumprir esta promessa, né? Então Deus vai preservar o remanescente, vai salvar para cumprir esta promessa. Então, com base nessas alianças aí, nesse caráter de Deus, nós podemos dizer que os remanescentes do povo de Israel realmente vai ser salvo no período tribulacional. Então, dá para entender que Israel passa pela grande tribulação e somente os seus remanescentes que serão salvos. Outro ponto muito interessante para nós dar base, fundamento a respeito desse remanescente é que na história do povo de Israel, Deus sempre preservou alguém. Então, Deus sempre estava preservando os homens fiéis em tempo de crise, em tempo de dificuldade, de aflição, de perseguição contra o povo de Israel. Então, Deus preservou Caleb, Josué, Débora, Baraque, Gideão, Samuel. Deus preservou os levitas, aqueles 7.000, né, que não se dobraram perante Baal. Então, observe que esse é um exemplo claro que Deus realmente ele preserva os seus filhos, livrando, né, somente para cumprir as promessas que fez à nação de Israel. Outra base também que nós podemos ler
vários textos bíblicos dos profetas, né? As suas profecias, que ele faz menção de um povo no futuro, um povo redimido, um povo salvo, um povo vivendo, né, em obediência a Deus, né, na sua terra. Então nós temos aí vários versículos bíblicos que mostram a nação de Israel em um estado de realmente obediência, de pureza, servindo a Deus. Então, com base nessas profecias bíblicas, nós podemos entender que essas profecias bíblicas de respeito ao remanescente que vai ser cumprido nele essas profecias bíblicas. Também nós podemos também dizer, né, como exemplo aí, que Deus ele teve seus remanescentes, né, na nova aliança, da nação de Israel. Então nós vimos aí que quando Cristo ele veio, tinha aí o profeta João Batista, tinha aí Isabel, né, tinha Maria, tinha José, tinha Simeão que aguardava, esperava, né, a salvação. Então sempre Deus tem seu remanescente. Então na nova aliança nós vemos aí também alguns remanescentes, comprovando que Deus trabalha com esse princípio de preservar aqueles que são fiel para um propósito e para alcançar a promessa que determinou a nação de Israel. Também o apóstolo Paulo também ele faz também uma menção a respeito dos remanescentes em Romanos capítulo de número 11, versículo de número 25. Paulo disse assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu conceito com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, todo Israel aqui de respeito aos remanescentes. Então, Deus vai livrar a nação de Israel por voltar em glória. E aquele povo irá se converter. Então, algumas pessoas que Deus vai preservar com vida, vai entrar no milênio e novos céus e nova terra. Também, em Apocalipse aí, nós vemos no capítulo 7 e também capítulo 14, que Deus vai preservar durante a grande tribulação aí 144 mil selados. Então, esses são grupos especiais que Deus vai usá-lo para a evangelização. Agora, analisando o livro profético, né, que é Apocalipse, no Novo Testamento, nós iremos ver aí, né, o desenvolvimento, a apresentação desses remanescentes. Então, se você observar, nós vemos aí a existência desse remanescente quando no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 13 a 17, né, o dragão persegue a mulher, né, persegue a nação de Israel, porque aquela mulher ela representa a nação de Israel. Então, com base nisso, então dá para se entender que Israel está vivendo na grande tribulação. Também nós vemos, com base no livro profético de Apocalipse, né, classes desses remanescentes. Então, eu tenho aí os 144 mil selados, né, que é o grupo de pessoas que irá pregar esse evangelho durante esse período tribulacional. Eu tenho duas testemunhas aqui também, né, duas testemunhas que com certeza faz parte da nação de Israel, duas pessoas que irão levantar. Alguns acreditam que seriam judeus gentios, mas que está relacionado com a nação de Israel. E também eu tenho aqueles que se converterão no fim da guerra do Armagedon. Então observe que eu tenho aí essas classes de remanescentes que é visto durante a grande tribulação. Outro ponto também que é muito polêmico, né, que as pessoas falam, é a respeito do meio, né, de salvação desse remanescente. Haja visto que a igreja vai ser arrebatada, né,
e o Espírito Santo vai subir com a igreja. Mas as pessoas não entendem que o Espírito Santo ele é onipresente. Então, só porque nós entendemos que aquele versículo lá de 2 Tessalonicenses 2, né, versículos 6 e 7, diz que há um agora que resiste, até que do meio seja tirado. Então, isso aí diz respeito à igreja e também o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo resiste à opressão do anticristo, né, nessa era, nessa dispensação, e vai ser tirado junto com a igreja. Mas não quer dizer que ele não vá atuar, né, na grande tribulação. Observe que antes que o Espírito Santo pudesse habitar nas pessoas, Nicodemos poderia nascer de novo. Então, o Espírito Santo ele vai atuar como se estivesse na antiga aliança, né? E Cristo, quando estava aqui, ele lavava as pessoas pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o sangue de Jesus Cristo e a atuação do Espírito Santo vai estar aqui também no período tribulacional. Então, quais são os meios? Pelo sangue do Cordeiro, está aí, ó, Apocalipse capítulo de número 12, versículo 11, diz que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. E Apocalipse capítulo 7, 14, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, quais são os meios? O sangue do Cordeiro, a palavra de Deus, né? E também a atuação do Espírito Santo na vida desses homens. Não é que o Espírito vai habitar neles, mas vai operar da forma esporádica como operava na antiga aliança. Então, nós temos aí outro ponto importante que é a respeito do ministério desse remanescente, tanto da testemunha como da nação de Israel, né? E também dos 144.000 que são escolhidos, são especiais, tirados, né? Como se fosse remanescente tirado de outros remanescentes. Então está aí esse versículo aí, Apocalipse 12, 11 e 7, onde mostra que eles pregarão a palavra e darão testemunho da palavra de Deus. E por fim, nós temos aí o destino dos remanescentes. Então, se você observar, né, o capítulo 7 de Apocalipse, o capítulo 14 de Apocalipse, o remanescente irá servir a Cristo, estarão com Cristo, reinando no milênio, e também vai estar entrando na nova céu e nova terra. Então, eu glorifico o nome de Jesus, que nós acabamos de aprender mais uma aula a respeito da nação de Israel como remanescente na grande tribulação. Amém? Vamos orar, pedir a Deus graça, força, ânimo, para que Ele continue nos abençoando poderosamente. Vamos orar. Pai de amor, Santo Deus, te louvamos por tua bondade, a tua misericórdia, Pai. Abençoa os teus servos, teus filhos, Jesus, os teus eleitos. Que o Senhor possa abençoar cada um deles, Jesus. Que as tuas mãos se estenda, Pai, sobre cada um deles. Dá graça, força, ânimo, dá entendimento, dá sabedoria. Abençoe sua família, seus filhos. Abençoe os casais. Abençoe Jesus Cristo, todas as suas parentelas. Abençoa, Pai, poderosamente aqueles que irão ouvir, Senhor Deus, ensinamento. Cresce com eles, Pai. É isso que te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.